Estamos de volta, hora de revisão e agora falando de desvio padrão. Desvio padrão. E a tal da variância, né? Isso, fechando então a parte assim de estatística. Lembrando que esse tema, variância e desvio padrão, é um assunto específico do terceiro ano. Verdade. Mas a grande vantagem dele é que ele é muito utilizado no curso de estatística, para quem faz estatística, para quem aprofunda no estudo de estatística, ele é indispensável. No Enem, quando ele for cobrar, vai ser daquele jeito que nós colocamos na aula. Ele vai te dar as informações e você vai só avaliar no que vai acontecer. Lembrando que o menor desvio padrão, a menor variância, sempre apresenta o melhor resultado. É isso mesmo, melhor desempenho. Lembra da caminhada, né? Então, o professor Maurício caminhou mais, mas não teve uma constância, Regularidade, né? uma constância, isso. A professora Lúcia caminhou menos, mas foi mais regular, mais constante. Então, acabou que, na questão de desvio padrão e variância, os meus valores variaram menos, ou seja, o meu desempenho é considerado melhor, certinho? Certo. Vamos de revisão, então, da aula 11.2, isso mesmo, na telinha, olha lá. Então, quando falamos da parte 4 de estatística, temos que variância e desvio padrão. Vamos falar deles um pouquinho. Como que é que a gente calcula mesmo? E aí, a variância e o desvio padrão são nada mais, nada menos do que o desvio da média, né? Então, ou seja, é a média dos desvios. É o desvio das médias. Então, para nós calcularmos o desvio padrão e a variância, a primeira coisa é nós montarmos a nossa tabela, organizando os nossos elementos da tabela. Depois, nós calculamos a média e verificamos qual é o desvio médio, ou seja, os meus elementos estão variando quanto em relação à minha média. E aí então primeiro a gente somaria, vamos dizer que a gente tenha 5 valores, né? Isso. 2, 4, 6, 8 e 10. Somou tudo, dividido por 5, tem o primeiro desvio médio, né? É a minha média aqui, a minha média aí. Depois eu vejo o desvio com relação à minha média. Quanto que está variando? E é por isso que o desvio padrão e a variância tem essa importância. Porque é quanto que o meu valor se afasta ou se aproxima de um termo centralizado. Por isso que eu tive um desempenho pior, né, nos dados estatísticos quando foi avaliada a minha performance na caminhada. Por quê? Porque a minha média estava se afastando muito de alguns números. O da professora Lúcia se afastou um pouquinho. É o que nós chamamos de margem de erro, para mais ou para menos. Isso, então quando a gente achou a nossa média ali 6, aí a gente vai fazer o quê? Uma subtração, né? Menos o 6 menos cada valor, ou cada valor menos 6. Não tem problema de ficar positivo ou negativo aqui, por quê? Porque vamos elevar ao quadrado aqui. Isso. Elevado ao quadrado, a gente soma e faz uma nova média. Essa nova média é a nossa variância, tá? O desvio padrão vai ser a raiz da variância. Então, quando a gente calcula a raiz, a gente já tem o desvio padrão aí. Então, fazendo todo esse processo, na verdade, a gente está fazendo aquela fórmula lá do começo, aquela equação grande lá que a gente colocou. É terrível! Isso. Por quê? Porque a gente achou melhor fazer no passo a passo, explicando cada etapa para vocês, dando o exemplo do desafio da caminhada. Com certeza ficou bem mais fácil de compreender. Então, né? para ficar bem prático, você pode anotar aí. O que é a variância? É a média dos desvios ao quadrado. Isso mesmo. Variância é só isso. Depois, o que é a desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Fica mais fácil ainda, né? Certinho, galera? Então, praticar agora, que é o que vai fazer vocês entenderem melhor, né? A gente fez a parte conceitual, fez os exemplos e tudo, mas com certeza, colocando a mão na massa aqui, vocês conseguem entender aí o processo, tá bom? Agora é com vocês, já já a gente tá de volta. Já? Voltamos? Já, rápido. Muito bem. Então, conseguiram fazer todos? Acho que sim, né? Sim, simplesinho, né? Com certeza. Fácil. Vamos colocar então em prática o aprendizado. Vamos lá, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Considere as notas 3, 9, 7 e 5, obtidas por 4 alunos numa avaliação de biologia. Calcule o desvio padrão. Bom, para calcular o desvio padrão, precisamos primeiro calcular a variância, né? Primeiro passo, vamos fazer uma média aritmética, Pronto. certo? 3 mais 9 mais 7 mais 5. Vamos lá? Dividido por 4. Dividido por 4 nota, certo? 7 com 3?
12. 10. 10, 10 com 9, 19. 19 com 5. 24. 24. 24 dividido por 4. Vai dar 6. Tabuada, né? Beleza? Agora, esse aí seria o primeiro passo, né? Primeiro passo, certo? No segundo passo, vamos lá? Agora a gente vai fazer o que então? A subtração, né? Isso. Então a gente vai fazer cada valor desse menos a nossa média encontrada. Ou vice-versa, né? 3 menos 6. Menos aí 3. a gente vai fazer 9 menos 6. A gente vai fazer 7 menos 6 e 5 menos 6. Certo? 3 menos 6? Menos 3. 9 menos 6? 3. 7 menos 6? 5 menos 6? Menos 1. Esses novos valores que a gente encontrou, agora é a hora de elevar eles ao quadrado e fazer a nova média. Esse é o nosso terceiro passo, né? Então vamos lá, a gente já pode até colocar aqui a média aqui, né? Vamos lá, menos 3 ao quadrado, a gente vai somar com 3 ao quadrado, a gente vai somar com 1 ao quadrado, a gente vai somar com menos 1 ao quadrado e vai dividir ainda por 4. Nossa média aritmética, então, 3 ao quadrado. 9. 9, né? Ou menos 3 também é 9, né? Mais 1 ao quadrado, 1. Mais menos 1 ao quadrado, 1. Dividido por 4. Vamos lá. 9 com 9, ou melhor, 10 com 10? 20. 20, né? 20 dividido por 4. Vai dar 5. Então, vamos para cá para a nossa variância. Nossa variância é 5, então. Certo? Que é o resultado de 20 dividido por 4. Vou colocar aqui já. 5. Certo? Então, essa é a nossa variância. Ele pediu o desvio padrão. Então, a gente ainda vai fazer que o desvio padrão é a raiz da variância, ou seja, o desvio padrão é a raiz do número 5, que é um valor aproximado, é uma raiz não exata, né? É um valor decimal. Vai dar quanto mesmo aproximado? Bom, 4, né? Tá bem pertinho do 4. A raiz do número 4 é 2, né? Então, a raiz de 5 vai ser 2, alguma coisa, né? No máximo 2.2, vamos ver aqui. Aproximadamente. 2.2. 2.2? Isso. Muito bem. Certo? Belezura, olha que legal. Não é difícil, né? Agora, claro, é um pouquinho trabalhoso, né? Dá um pouquinho de trabalho a gente colocar tudo isso na ponta do lápis, mas dá certo. Aqui a gente não deixou muitas questões, a gente deixou apenas 2, se eu não me engano, porque a gente achou que é melhor dar mais espaço, mais tempo para fazer, né? Certo? Certinho. Beleza, beleza. Legal. Vamos de questão do Enem? Mais uma? Vamos lá? E agora vem diretamente do Enem de 2010. Bora ver como é que foi cobrado dessa maneira aí. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Olha aí o nomezinho, ó, falamos várias vezes, na regularidade da coisa, né? No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. E o que está sendo representado? A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados do candidato no concurso. Então, tem os dados do Paulo e do Marcos, né? Isso. O Marcos tirou 14 em matemática. 15 em português. 16 em conhecimentos gerais. Então, somando 14 mais 15 mais 16, vai dar 45. Dividido por 3. Vai dar 15. Isso, essa é a média. Isso. A mediana é o valor central, já está em ordem até ali, né? O valor central é 15. 15. E o desvio padrão calculado, a variância calculada, o desvio padrão chegou em 0,32. É, bem pouquinho, né? Variou pouco. E o Paulo? 8 em matemática. 19 em português. 18 em conhecimentos gerais. Ele foi bem nas partes. Ele é de humanas, né? É da parte de linguagens humanas. Foi em português, né? A média foi 15, também somando tudo ali vai dar 45. A mediana foi 18. A mediana foi 18, colocando em ordem vai ficar o 8, 18 e 19. E o desvio padrão 4,97. Então já fizemos toda uma análise da tabela, ó, mais uma questão que tem tabela, né? Vamos direto agora ao comando. A pergunta é: o candidato com pontuação mais regular
portanto, mais bem classificado no concurso é. Então, temos ali, vamos primeiro olhar lá o que nós temos de informações, né? Percebe que o Enem não vai querer que você faça conta, e esse tipo de conta exagerada, o Enem não vai ficar te cobrando, é até bom a gente dar uma conversada aqui com vocês, porque assim, a gente volta para responder ela com vocês, porque assim, o Enem, ele não vai te obrigar a lembrar de fórmulas, principalmente aquelas fórmulas mais exageradas. Verdade, não vai, a gente já falou isso algumas vezes, não vai. Né? Assim, as fórmulas para diárias e figuras geométricas, ele sempre cobra, então assim, fica meio redundante falar que você tem que lembrar, tem que aprender, tem que praticar, cálculo diário, tudo isso aí sempre cai. Mas esse tipo de cálculo aqui, né, que exige muitas fórmulas e muitas regras, que geralmente nem é aplicado no ensino médio, né, porque geralmente nos livros do ensino médio, nós não encontramos assim, com muita facilidade desvio padrão e variância. Verdade. É mais alguns livros mais avançados, nós aqui da mediação, que conseguiu o cronograma, né, nós gostamos porque vai aumentando o nível, e o terceiro ano tem que ter esse nível mais elevado. Mas se você for conversar com algum amigo seu da escola, né, do terceiro ano, que não é da mediação tecnológica, pode ser que ele nunca tenha nem visto isso e nem vai ver. Então não tem cálculo. Então, se não tem cálculo, ele analisa de maneira teórica. Isso. Só que para isso precisa saber os conceitos. E aí eu nem vou precisar chegar aqui nas alternativas e ler todas. Porque pela tabela que eu já sei o seguinte. Os dois. Qual tem pontuação mais regular, né? Isso. Os dois estão com o mesmo ponto. Mesma média. Mesma média. Então, isso quer dizer que os dois estão classificados. Sim. Então, eles seriam aprovados. Se tivesse 2 vagas, os 2 passariam. A mediana... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mediana, moda e a nossa média não determinam uma característica de eficiência ou de... Como é que regularidade, né? Na pesquisa. Não tem. Na verdade, são tendência central, né? Beleza. Então, o que vai te dizer se é mais regular ou menos regular? Aqui, ó. O desvio padrão, né, gente? Então, é aí que a gente tem que olhar. E como já ensinamos na aula, aquilo que tem menor desvio, aquilo que tem menor variância, que varia menos, em português, em poucas palavras é isso, aquele valor que varia menos é aquele que é o mais eficiente, o mais desenvolvido e tudo. Então, quem tem menor desvio padrão aqui? Aqui, ó. O primeiro, né? Então, o marco. Já sabemos que os dois têm a mesma média, então, teoricamente, os dois estariam empatados. Sim. Beleza. Aí, como o nível no edital dava lá que o desempate seria pelo menor variação das notas, aí nós lembramos do professor Maurício e da professora Lúcia caminhando. Eu fiz 60 minutos, 70 minutos, depois fiz 15. Ela fez 18, 20, 21, 18, 20. Quer dizer, ela teve o menor desvio médio, não é? Verdade. Os seus números todos ficaram bem próximos. Então, aqui, de cara, a gente vai ver que o marco, ó, 14, 15 e 16. Números bem próximos. Já o Paulo teve 8 em matemática, 19 em português. Então ele teve uma alternância muito grande, né? Vamos lá para a gente marcar a alternativa correta? Olha lá. Então, já sabemos que aprovado foi o nosso amigo Marco. Ele foi aprovado, não tem nada a ver com média e com mediana, ele foi aprovado e quem garantiu sua aprovação foi o critério de desempate, que é o nosso desvio padrão. Então, se é marco, a gente já sabe que não é C, não é AD, não é AE, né? Pronto. Então, quem é o marco? Pois ele tem média e mediana iguais? Não, nada a ver, né? É o marco, pois obteve o menor desvio padrão. Ou seja, a alternativa, a letra correta é a letra B. E observa que a letra A, né, o item A, não está errado. Porque fala assim, o Marcos, pois teve média e mediana são iguais. Só que ter média e mediana iguais não é o critério que o exercício disse. O exercício disse que, para ser aprovado, seria aprovado, em caso de empate, o desempate seria para o candidato mais regular. E aqui o mais regular foi o nosso amigo Marco. Então, verdade, a letra A não está errada, né? Então, algumas questões aqui vão estar certas, né? Paulo, pois obteve a maior mediana, tá certo isso? Certo. Tá. Paulo, pois obteve o maior desvio padrão. Então, a gente olha para a tabela, tá tudo certo. Só que não está atendendo o que o exercício está pedindo, tá certo? E então, imagina... nas questões do Enem, é isso que a gente tem para dizer para vocês, né? Porque vai sendo trabalhado dessa forma. Dessa forma, sem aplicação de fórmulas e muito mais interpretação do texto e da tabela. Tá? E aí você pensa assim, ó.
Aqui no exercício, ele disse que seria classificado em caso de empate o que tivesse mais regularidade. Tá aqui. Vamos imaginar que ele não dissesse isso e você tivesse que analisar tudo aqui. Aí teria lá embaixo, critério de desempate, maior média. E olha, opa, deu empate. O segundo critério, maior mediana. Opa, aqui é um critério de desempate. Se tiver igual, o outro critério, a moda, aí eu ia olhar. Então, o exercício vai direcionar mais na inferência estatística, numa análise de dados estatísticos, sempre quem vai garantir a melhor regularidade, ou seja, uma sequência mais regular, é o nosso desvio padrão ou a nossa variância, sempre. E vamos de brincando com os números, né? É hora de dar a resposta do nosso desafio de raciocínio lógico e que era um negócio lá... Não é de ontem, antes de ontem, que amanhã, vamos lá, vamos na telinha para a hoje. leitura novamente, vamos ver? Então era uma charada, um teste de raciocínio. Se o dia anterior a ontem, ou seja, antes de ontem, é o dia 21. Que dia é o dia depois de amanhã? Hoje é 23, né? Vamos dizer, né? Então, antes de ontem é o 21. Então, ontem foi 22. Então, hoje é 23. Hoje é 23. E que dia é o dia depois de amanhã? 24, 25. 25? Isso aí, dia 25. Aqui não estava falando em dias da semana, e sim dias do mês, né? Temos a resposta aqui, ó. Dia 25, que anteontem foi 21, ontem foi 22, hoje é 23. Amanhã será 24, depois de amanhã é o 25. Então, legal, olha só, né? que interessante. E é coisa bem prática, não é? Aí entram aquele linguajar popular, né? No caso do português, vocês estão tendo português também. Então, aproveitem essa questão das linguagens e da variação linguística, né? A gente escuta o pessoal falando assim... É mesmo, tá grudadinho aí, né? Português e matemática tá muito top. Começaram no mesmo dia, estão desenrolando a mesma quantidade de aulas, e aí a gente está lá no taco a taco lá, gravando as aulas em tempo já mais simultâneo. Então, assim, ó, legal, porque o tempo todo a gente precisa de interpretação de texto, inclusive nas aulas de matemática, porque a gente precisa ler, interpretar e ver o que o exercício está querendo. O Enem é a base do Enem, é a interpretação de texto. O primeiro item que nós colocamos lá na aula do Enem, o primeiro item é ler e interpretar. E aí, né, nós temos até uma fala que a gente faz na questão do Enem, que é assim, ó, para matemática, nós vamos ter que ler o problema e entender. Se eu li e não entendi, o meu problema não é com a matemática. Verdade. Porque se eu ler algum texto, alguma coisa, e não consigo entender o que ele está falando, o meu problema não é matemática. É porque às vezes o aluno sabe calcular, né? Mas aí calcular o quê? O quê? Que não está tão claro para calcular. Isso, aí é que está o problema. Mas né? aí eu li e entendi. Então, eu estou bom lá com a parte de linguagem. Eu sou de linguagem, sou de humanas, eu consigo entender bacana. Aí eu não consegui localizar uma fórmula ou uma regra. Aí eu estou com um problema de questão de conteúdo. Né? Aí é lembrar da fórmula, lembrar da regra, se é cálculo de área, se é para calcular a média, se é para calcular, não sei. Então aí é uma questão de conteúdo. Lembrei a fórmula, mas eu me atrapalhei na hora de fazer a conta. Aí o meu problema é com a matemática básica. Deu ruim. Então são 3 bases, né? É um tripé que você usa para estudar. Ler e entender, localizar o conteúdo e a fórmula ou a regra, depois resolver. E aqui até fica uma sugestão. Está resolvendo, está estudando, evita a calculadora. Evita procurar resposta rápida, perguntar para alguém a resposta. Tenta ou calcular ali no papel, usando caneta, ou lápis, até porque ou fazer de cabeça. Você não vai ter esse recurso, né, para utilizar. Então, o bom já é a gente ir treinando sem, para não se apertar. Ah, mas pode usar no dia a dia? Pode, né? Só que aí chega lá no momento do Enem, aí o dá concurso sofrimento. Não pode usar, e aí sujeito aí dá uma situação inesperada no sentido assim agora, né? Então é bom já treinar desse jeito, tá bom? Vamos finalizando a nossa aula de número 11, né? A gente tá no comecinho de tudo aí, no início da primeira unidade, temos 72 aulas para trabalhar com o terceirão, então muita coisa boa ainda vem pela frente. Por enquanto, fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!